O sonho da maternidade tem ganhado novos contornos nos últimos anos. Cada vez mais mulheres optam por adiar o momento de ter filhos, seja por questões profissionais, pessoais ou pela busca por maior estabilidade. E nesse cenário, a medicina reprodutiva e os avanços tecnológicos têm ampliado as possibilidades para quem deseja preservar a fertilidade e planejar a maternidade para mais tarde. Mas até que ponto a tecnologia pode ajudar? Quais são as opções disponíveis atualmente e quais cuidados devem ser considerados para quem pensa em postergar a maternidade? Bom, para falar sobre maternidade tardia, preservação da fertilidade e os recursos da medicina que podem auxiliar as mulheres nesse planejamento, é que o Pod da Gente recebe a ginecologista e obstetra Carolina Fedrizi Piazza. Eu sou Noriana Beirend e esse é mais um episódio do Pod da Gente. Vamos conversar? Agradeço a oportunidade de estar conversando aqui com vocês. Que bom. De fato, essa maternidade tardia é uma tendência que já a gente pode observar nos consultórios. O que explica esse movimento na sua experiência, na sua expertise? Isso é uma coisa que está só dentro desse escopo das personalidades públicas ou é uma coisa que a gente já observa mais próximo da gente, inclusive aqui em Caxias do Sul? Sim, até pelas todas as mudanças, né, da forma de viver, né, em que as pessoas e as mulheres, então, neste caso, começam a sempre ter outras atividades colocadas à frente do sonho da maternidade, né, o que se torna uma coisa natural entre sair da escola, estudar, buscar uma carreira, viajar, escolhas pessoais, né, e acaba, então, não sendo comum antigamente que aos 15, 16, 17, 20 anos já se estava casando para ter filhos, né, então é uma realidade diferente mesmo que a gente vive hoje em dia. A gente tem, sim, muitos avanços, né, na medicina, na parte da fertilidade, para permitir a mulher postergar esse sonho, mas é bem importante a gente frisar que não é uma garantia, né, e que continua a biologia sendo soberana, né, e mandando um pouco na questão da organização e na prioridade da realização desse sonho. Então, mesmo com todas as tecnologias, ainda existe a questão da influência da idade materna, pois é importante entender que a mulher nasce com todos os óvulos. Sim. Então, desde a vida intraútero lá da bebezinha, os óvulos já estão sendo formados. Então, quando a menina nasce, ela já nasce com todos os óvulos. É diferente do homem, que o espermatozoide ele tem um processo de fabricação que vai acontecendo mais ou menos a cada 90 dias. Para a mulher, não, o óvulo é o mesmo que está lá desde que ela se formou dentro do útero da mãe dela. Então, mesmo com todas as tecnologias, a qualidade do óvulo e a idade do óvulo tem impacto. Então, não dá pra gente ir na linha assim, tô tranquila porque então depois dos 40 eu vou lá na clínica e faço um tratamento. Né? O tratamento pode ser sim a solução, mas não é a garantia e não é o único fator que pode interferir. Então, é bem importante as mulheres saberem que é preciso conversar sobre esse assunto com seus parceiros, com sua gineco, enfim, com antecipação, inclusive para planejar, né? Então, ali aos 30 e poucos, começar a planejar. Bom, não quero ser mãe agora, vou querer ser mãe mais tarde e já começar os movimentos para isso. E o que seria importante nesse planejamento para quem quer postergar esse desejo de ser mãe? Porque existe sob o ponto de vista biológico, uma idade ideal para a maternidade, em que esses óvulos estariam, já que você fala que a gente já nasce com todos esses óvulos ali dentro do corpo da mulher, uma idade ideal para ser mãe, em que esses óvulos a qualidade é melhor, e que idade esse planejamento ele deveria ser feito para essa questão, inclusive, dos congelamentos de óvulos, que eu imagino que seja a técnica mais adequada, né? Eu estou imaginando. Isso, exatamente, estamos indo na linha certa, né? Realmente, né, a partir dos 35 anos, né, que começa a cair mais drasticamente, os gráficos mostram, né, a queda, né, a partir dos 35 anos ela é maior, então fica mais acentuada. Então, o ideal seria antes dos 35 anos, né, até os 35 anos fazer esse congelamento de óvulos quando for o caso, né? Então, começar a planejar, por isso que eu falei, ali por torno dos 30 e poucos, começar já a pensar, opa, já estou no momento de ser mãe ou ainda vou querer deixar para mais para frente? Se o mais para frente é logo, 34, 35, 36, dependendo de quantos filhos a mulher vai ter,
dá ainda para pensar em tentar no natural, né? Se a pessoa vai pensar assim, não vai ser nos 35, não vai ser nos 36, vai ser lá nos 39, 40. Então, o ideal é que faça uma consulta com um profissional especializado nessa área de fertilidade para conversar sobre as opções que se tem. Muito provavelmente é o congelamento de óvulos, que geralmente é sugerido, que ele vai, então, guardar os óvulos da mulher naquela idade. Né? Então, se ela congelar os óvulos com 33 anos e resolver fazer um tratamento para gravidez lá nos 40, o óvulo ainda é o óvulo de 33 anos. Tá? Claro que também aqui, de novo, preciso frisar, não é só o óvulo que vai garantir o sucesso, né, da chegada do bebê. Então, vai ter também coisas relacionadas à saúde da mulher, à idade da própria mulher, o potencial de qualidade que possa vir a ter entre o encontro desse óvulo que ficou congelado com o espermatozoide do parceiro, né, do parceiro ou de doação, né, que for escolhido, e tudo isso vai tendo impacto, né, no sucesso para resultar num bebezinho no colo. Então, na fertilidade são várias técnicas que podem ser aplicadas, né? E também isso é mais um ponto bem importante. Vocês estão com perguntas bem chaves, assim, para a gente falar sobre o assunto. Os tratamentos de infertilidade, eles não são simplesmente a fecundação in vitro, que a gente chama de FIV, né? Essa sigla é FIV, né? Então, o FIV é quando a gente pega um óvulo congelado ou coletado na hora ali da mulher, né? A fresco, e vai ser colocado o espermatozoide inserido dentro desse óvulo. Isso é a fertilização in vitro, que daí vai ali para as estufas, enfim, para o embriãozinho crescer, e depois ele é transferido para o útero quando já está o óvulo fecundado, já é o embriãozinho em formação. Tá? Isso é fertilização, mas não é o único tratamento que se tem. Muitas vezes a mulher precisa de coisas que nem chegam na FIV. Pode ser um controle de hábitos de vida, uma regulação do ciclo hormonal, alguma cirurgia para tratar alguma patologia que esteja causando, né, a infertilidade, a inseminação, que daí também não são passos antes da fertilização. E com a fertilização também existem alguns cenários a mais que vêm evoluindo então cada vez mais, que são para pacientes que não têm um óvulo de boa qualidade, ou não têm um óvulo congelado, ou mesmo ao tentar congelar não teve sucesso na quantidade de óvulos a serem guardados, que é então a ovo doação, em que é feito o tratamento com um óvulo de alguma outra mulher que deixou ele para doação. Da mesma forma que existe a doação também do espermatozoide para os casos em que o parceiro não tem uma boa qualidade no espermatozoide, ou então a mulher não tem um parceiro e também vai querer ter esse espermatozoide doado. A taxa de sucesso ela vai ser relacionada ao que aquela mulher precisa, é muito personalizado. Então, quando a mulher entra eu digo sempre no caminho, né, das investigações do porquê não está engravidando, ou então já sabendo os motivos e então tentando engravidar, é um caminho, né, em que ela vai ter que pegar na mão do profissional da área, né, da fertilidade que ela escolher, pegar na mão do seu gineco, né, dessa gineco de referência, e é um caminho que vai ter várias bifurcações, vários percalços, alguns tropeços, e lá no fim, né, chegar no sucesso, sempre acreditando que ele está lá, porque isso é muito importante também. O pensamento positivo, ele muda muito o resultado. Essa questão da ansiedade, riscos de uma gestação tardia, principalmente quando não existe esse planejamento, quando isso acontece de forma natural, porque pode acontecer também. Acho que é importante trazer esse tipo de orientação à tona também, porque as pessoas às vezes não têm esse tipo de informação com tanta clareza. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso também pra gente. Perfeito, outra ótima pergunta-chave bem importante, né? Como eu disse, começando lá pelo que eu falei no começo, o óvulo, ele já nasceu com a mulher. Então, uma mulher de 40 anos, ela tem um óvulo de 40 anos e 9 meses, né? Que já estava lá desde que ela se formou. Esse óvulo mais antigo, e a partir dos 35 anos o óvulo começa a ter essa decadência de qualidade, ele tem maior risco de que na hora ali da fecundação, na hora de formar o embrião, ele forme com algum erro genético, algum erro cromossômico. Tá? Então também é importante se atentar a isso. Se a mulher sabe que não vai querer ter filhos logo, vai deixar lá para os 40, voltando à história do congelar ovos, também se torna interessante neste quesito, porque o óvulo de 33 anos que ela congelou aos 33 tem mais chance de ele dar sucesso, tanto quanto ele tem menos chance de ter algum erro cromossômico ou genético. Então isso é importante. Se a gravidez acontece com um óvulo
um tratamento, uma fertilização com um óvulo coletado aos 39, 38, 39, 40, ou a mulher que engravida naturalmente, né, mais próximo aos 40, ela precisa saber que esse óvulo carrega uma chance maior desse embrião ter alguma dessas alterações, né? Então, hoje em dia, existem exames para a gente fazer rastreios dessas alterações logo que a mulher engravida, ou se foi o caso de uma fertilização, é possível também fazer o teste do embrião antes de transferir ele para o útero. No caso da gravidez natural, é tentativa e erro, como a gente diz, né? A pessoa vai engravidar e depois vai fazer os exames. Muitos dos erros cromossômicos genéticos, se a própria natureza identifica que eles estão ali, ela tenta resolver. E aí, por isso, que a taxa de abortamento espontâneo também é maior após os 35 anos. Porque, de certa forma, quando a natureza identifica esse erro e ela vai resolver, entre aspas, muitas vezes esse resolver é interromper. Não deixar ir para frente uma gestação do embrião que vai ter alguma síndrome, alguma malformação, que vai trazer um sofrimento maior ou para o próprio bebê, ou para o casal, para a mulher. E a natureza acaba sendo sábia em alguns momentos, e a gente consegue, então, perceber que esse resolver interrompe uma gestação que não é uma coisa legal, é muito triste, é muito ansiogênico, é uma quebra de expectativas, é um peso emocional bastante grande, porém, existe essa visão, né, de que a natureza acabou organizando uma coisa que mais na frente fosse dar um problema talvez maior. Se a gravidez não se interrompe por causa desses erros, existem alguns erros que não causam a interrupção. Então, geralmente, nas 12 semanas de gestação, a mulher faz um exame que se chama ecografia obstétrica morfológica de primeiro trimestre com cálculo de risco, que avalia toda a formação do embrião e estratifica, através de alguns marcadores que se vê no embrião, qual é a chance desse embrião ter alguma síndrome, para que o casal possa se preparar, se for alguma síndrome que é compatível com a vida e que o bebê vai nascer bem, porém com a síndrome, ou se alguma outra síndrome que já na gestação pode trazer alguns problemas e a evolução não ser tão favorável. Então, todos esses pontos precisam ser levados em consideração, né, ao pensar numa gravidez mais tardia. Não que isso não possa acontecer aos 20 anos, aos 25, sim, aos 30, né? Mas a chance é maior mais lá na frente. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar aqui com vocês e poder estar tentando esclarecer para várias ouvintes ou quem conhece alguma ouvinte que tá tentando, né, entrar nesse processo. Eu acho bem importante ter esse esclarecimento e principalmente a mensagem final é: pense a respeito. E essa foi a conversa de hoje sobre maternidade tardia e os caminhos que a tecnologia e a medicina oferecem para as mulheres que desejam planejar o momento de serem mães. Como nós pudemos observar, informação e acompanhamento médico são fundamentais para que cada mulher possa tomar decisões conscientes sobre a própria fertilidade e sobre os seus projetos de vida. Eu agradeço a ginecologista e obstetra Carolina Fedrizi Piazza pela participação e por compartilhar informações tão importantes aqui com a gente. E você que acompanhou esse episódio do Pod da Gente, continue aqui com a gente. Tem muito conteúdo, informação e boas conversas chegando por aqui. Você pode acompanhar os próximos episódios também pelas nossas plataformas digitais. Eu sou Noriana Berendt, até o próximo episódio do Pod da Gente.